Muito bom ter a sua companhia novamente aqui no canal Em Família, juntamente conosco, para estudar a palavra de Deus. Vamos dar seguimento no estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando a lição 13 essa semana, a última lição do trimestre. E hoje, domingo, 23 de junho, nós temos o título Esperança no Tempo de Angústia. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Você é nosso convidado, aproveite esse momento aí para se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo também se você gostar, tá bom? Vamos fazer uma oração e já vamos começar. Ore conosco. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui no canal Em Família para estudar a Tua Palavra. Nesse momento pedimos a Tua companhia, que o Espírito Santo nos ajude também, nos guie nesse estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição deste domingo traz uma dinâmica bem interessante para o nosso estudo. A lição apresenta uma pergunta que vai trabalhar as referências bíblicas e vai desenvolvendo os comentários da lição. A pergunta número 1 traz a seguinte questão: que eventos ocorrerão pouco antes da volta de Cristo? E traz aqui algumas referências falando sobre o tema, sobre o assunto, e nós destacamos a leitura aqui no canal de Daniel, capítulo 12, o versículo 1. O papai vai fazer essa leitura conosco, e aí nós vamos deixar uma resposta para essa pergunta número 1. Acompanhe a leitura, então. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém, né? Graças a Deus por isso. Então a pergunta é sobre eventos que ocorrerão pouco antes da volta de Cristo. Nossa resposta fica assim: tempos de angústia como nunca houve. Então, como nós vimos aí na pergunta 1, a lição de hoje vai falar sobre essa esperança que nós teremos mesmo em tempo de angústia. E na pergunta 1 é trabalhado textos que falam desse tempo de aflição, de angústia, né, de dificuldade. O comentário da lição diz que em Apocalipse 16 são descritos 7 últimas pragas que serão derramadas no tempo do fim. E a lição traça um paralelo aqui com as pragas que foram enviadas no Egito para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. E naquela situação, o povo de Deus foi protegido. Assim também nós temos a garantia de que seremos protegidos se permanecermos fiéis a Deus. Ao falar sobre isso aqui na introdução da lição, o texto diz assim: assim como no Egito, os fiéis serão protegidos dessas pragas. E os textos que falam disso fazem referência ao livro da vida. O texto de Daniel que nós lemos aí termina assim: naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esperança para nós que permanecemos fiéis à palavra de Deus. E nós seguimos o nosso estudo. Vamos responder agora a pergunta número 2. Aqui ele pede para ler algumas referências de 1 João e faz a seguinte pergunta: qual é a única preparação eficaz para o tempo de angústia que se aproxima? Nós vimos aí que haverá um tempo de angústia, né? Como nós vamos nos preparar para isso? Nós escolhemos aqui a referência de 1 João, capítulo 3, os versos 2 e 3, que o Júnior vai ler para nós. Depois nós deixamos uma resposta aqui no canal. Muito bem, então vamos ler 1 João, capítulo 3, os versículos 2 e 3 dizem assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Muito bem. Então nós deixamos aqui a resposta sugerida: desenvolver um relacionamento de comunhão e confiança em Deus. Então aqui o nosso estudo ele desenvolve esse tema, né, do tempo de angústia, como nós podemos nos preparar para isso. E o texto aí que nós lemos de João deixa bem claro, né,
que é um relacionamento íntimo com Deus, né? Que tem que ser nutrido, tem que ser desenvolvido a partir de agora, né? Para que quando chegue esse tempo, nós possamos passar por ele com êxito, né? E o autor nos fala aqui que a presença do Espírito Santo, né, e a pureza divina são essenciais nesse processo. Então, o nosso relacionamento com Deus no dia a dia vai nos proporcionar ter uma fé inabalável para passar por esses momentos. É importante nós pensarmos, né, que nós estamos estudando nessa semana o triunfo do amor de Deus. Então, a última mensagem desse grande conflito é uma mensagem como as demais, mas, sobretudo, essa está mais carregada de esperança, de vitória. Nós, como servos de Deus, nós temos a garantia, a certeza da nossa vitória. E a lição, ela se desenvolve, traz aqui, já apresentando, a pergunta número 3. Que promessas tranquilizadoras Deus nos dá para o tempo de angústia? São várias referências, nós vamos trazer 2 referências aqui que o Alexandre vai ler para nós. A primeira encontra-se no Salmo 27, o verso 5. E a segunda em Apocalipse, capítulo 3, verso 10. E aí nós vamos deixar a nossa resposta. Então vamos ler juntos Salmos 27, verso 5. Diz assim: Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. E nós vamos para a próxima referência, que é Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Legal. Mensagem verdadeiramente de esperança, enche nossos corações de alegria, fortalece a nossa fé. Então, a partir dessas leituras e das outras que todos nós precisamos fazer, que promessas tranquilizadoras Deus nos dá para o tempo de angústia? Temos a promessa de que seremos guardados por Deus. Nós enfrentamos hoje calamidades, guerras, e ficamos tristes por tudo isso. Mas o que está por vir é muito maior do que isso. E isso cria angústia também no coração dos salvos. Nós vamos estar sem mediador? Claro que não. Jesus disse em Mateus 28, verso 20, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você não precisa ficar com medo, se assustar. Jesus está conosco e estará conosco, e em breve, pela sua graça, nós vamos nos encontrar nas nuvens dos céus para estar com ele para sempre. Se prepare hoje e todos os dias para esse grande encontro. Deus abençoe você e sua família ricamente.